Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa que no calendário litúrgico é prevista para o dia 1º de novembro, Todos os Santos. Mas no Brasil, a Igreja determinou que seja celebrado no domingo seguinte ao dia 1º de novembro. Então, começamos novembro com a festa de Todos os Santos e no dia seguinte a festa de todos os fiéis falecidos, os fiéis defuntos, o dia de finados. Como quer nos lembrar que os santos, aqueles que estão na glória, nós que estamos na militância, estamos aqui na vida, e aqueles que morreram, que estão de alguma forma purgando a sua situação, a sua deficiência de amor, formamos um só corpo, formamos uma só igreja. Nós somos igreja, portanto, militante, padecente e triunfante. Interessante que a gente possa, portanto, no início de novembro, nos dar conta dessa realidade. Nós rezamos, a palavra diz, e a igreja reza e a igreja ensina, que só Deus é santo. Por exemplo, agora há pouco, quando recitávamos o Glória, nós dizemos, só vós sois o santo. Ninguém precisa nos lembrar que só Deus é santo. Cantamos também que santo, 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 3 vezes, 1000 vezes santo é o Senhor. Mas Ele nos quer participantes da sua santidade. Desde o batismo, somos chamados à vocação à santidade. Nenhum de nós está excluído da possibilidade de ser santo. Devemos, portanto, desejar e trabalhar, viver para alcançar essa santidade. O conceito de santidade no Antigo Testamento era um conceito de separação. Portanto, Deus é o mais separado da gente, o mais distante da gente, o santo dos santos. Até mesmo no templo havia um espaço, muito mal comparando, como se fosse a capela do Santíssimo, que só o sumo sacerdote entrava, e uma vez, e entrava ainda amarrado por uma corda, para que se acontecesse qualquer coisa, os outros não podiam entrar, tinham que puxá-lo. O santo dos santos era reservado para aquele que podia acessá-lo. Deus, agora já é uma coisa de filosofia, Deus é o totalmente outro, aquele que está além da gente. E no Novo Testamento, com Jesus, a santidade ganha um novo modo de entendimento. Não é mais uma separação. Quem hoje se considera santo porque está separado dos pecadores, na verdade tem algum problema, que eu não sei dizer qual é. Porque não podemos ser santos isolados do mundo. Nós não somos anjos. A nossa santidade se manifestará com aquilo que somos, com a nossa realidade humana, com as contradições que a gente tem, com as incoerências que a gente tem. E quero crer que nenhum de nós aqui não tenha uma incoerência. É próprio da nossa condição. Portanto, devemos encontrar esse modo de ser santo na vida que temos, no modo como nos portamos e comportamos. Porque, repito, no Novo Testamento não é tanto ser separado, mas é ser unido a Jesus, permanecer junto dele. Olha que grande prova de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus e ainda nem se manifestou aquilo que nós seremos. São João escreve isso na sua carta. Mas vamos avançar aqui a conversa. Durante a novena da padroeira, da nossa padroeira Santa Teresinha, nós refletimos exatamente sobre a santidade. O tema da novena era alegrai-vos e exultai. Nós conversávamos aqui naqueles dias sobre o documento do Papa Francisco, a carta do Papa Francisco, chamada Gaudete et Exultate, alegrai-vos, exultai, que era exatamente a passagem que nós ouvimos hoje no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças. E como é que termina a passagem hoje? Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Para quem era essa bem-aventurança? Para aqueles que são perseguidos, injuriados, para aqueles que são difamados
por causa do nome de Jesus, por causa do nome do Senhor. E o que o Papa queria com aquele documento? Para quem não se lembra mais, ou para quem não participou aqui com a gente. O Papa queria recordar a todos os católicos que nós devemos e podemos aspirar à santidade. E a frase de Santa Teresinha, que movia a nossa reflexão naqueles dias, e serve para hoje: eu posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Vamos repetir? Eu posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. Vamos repetir de novo, mas você falando para você mesmo assim: eu posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. A santidade não tem uma categoria exclusiva de pessoas, não é privilégio de ninguém, é possibilidade de todos. O desejo de Deus é que a gente seja santo e irrepreensível no amor, que a gente caminhe na presença do Senhor em fidelidade e obediência. Diz o Papa Francisco: para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa, religioso. Todos somos chamados a ser santos, chamados a viver com amor e oferecer o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Eu, Padre Sandro, devo procurar aspirar à santidade como padre, não como pai, não como mãe, não como outro profissional. Vocês, que não são padres, não devem procurar uma santidade própria dos padres, mas a santidade própria da sua condição de pai, de mãe, de profissional assim ou assado. Cada um deve florescer onde está plantado. Cada um deve frutificar onde Deus o enviou, onde Deus o colocou. Não nos será pedido nada daquilo que Deus não nos tenha dado. Não nos será pedido nada daquilo que Deus, por antecipação, não nos tenha dado. Mas avancemos. O Papa recorda também que cada um tem o seu próprio caminho de santidade, para fazer com que traga à luz o melhor de si mesmo, sem se esgotar a procurar imitar algo pensado para outros. Talvez vocês se lembrem, vira e mexe, dou esse exemplo, daquelas charges do livreto das oficinas de oração. Uma que me impacta é que, num dos desenhos, tem duas pessoas e um deles está lá deitado, com a barriga no chão. Já contei aqui 1000 vezes. Deitado com a barriga no chão e escorando uma samambaia na cabeça, uma outra assim numa mão e um outro pé assim escorando outra coisa, um outro vaso. E alguém perguntou: o que você está fazendo? Falou assim: é que o santo fulano de tal, lá do século tal, rezava assim. A gente não precisa copiar os outros. Cristo Jesus é um modelo suficiente para a santidade. Cristo Jesus é a fonte da santidade para a vida da gente. O Papa sugere que a gente olhe não só para Santa Teresinha, de quem ele é devoto, não olhe só para Santo Antônio, para Santa Luzia, para São Francisco, para os santos da nossa devoção, não. Mas para que a gente olhe ao redor da gente, para os santos, na expressão do Papa, ao pé da porta, aqueles que estão perto da gente. Talvez um vô, uma avó, uma vida santa e resoluta, talvez a mãe da gente. Alguém tão perto, que nos ajuda, que nos edifica, que mostra em todo o tempo que está em sintonia com Deus e está em sintonia de amor com as pessoas. Na missa às 11 horas, me lembrei de uma santa dessas próximas. Sou lá de Tarabai, e tinha uma senhora na cidade, na paróquia, chamada Maria Pinheiro, e ela trabalhava pelas vocações. A vida dela era trabalhar pelas vocações. Uma senhora simples, bem simples, estilo aquelas vozinhas que usavam lencinho, mirradinha, e ela era uma forte, guerreira, uma mulher de oração, não tinha tempo ruim para ela. E na comunidade ela trabalhava pelas vocações, rezava pelas vocações, fazia campanhas para o seminário.
Tanto assim que todas as vezes que o bispo de então, Dom Agostinho, ia a Tarabai para visita pastoral para Crisma, fazia questão de visitá-la quando ela já não podia mais ir à igreja, porque entendia o valor daquela senhora na comunidade. Mas o que me lembrei na missa, de vez em quando a gente tem não os lapsos, né, mas umas luzes, né? Me lembrei, eu nem sabia, nem fazia ideia do que era seminário, ainda não tinha manifestado nenhum tipo de desejo sobre a vida sacerdotal. E me parece, das últimas missas que ela estava na comunidade, lá na igreja, ela, no abraço da paz, me deu, eu sei, no meio de todo mundo, né? Eu, adolescente, me deu um dinheirinho enroladinho, não faço ideia de quanto era aquilo, né? Me deu um dinheirinho enroladinho, assim meio escondidinho ainda, né? Meio vó que não quer arrumar briga com a outra, meio escondidinho para não... E ela disse assim, para você fazer seu enxoval. Depois, com o tempo, me dei conta do que era, né? Não sei se ela comprou a minha vocação, né? Mas foi bem comprada, né? Pelo esforço, pela oração. É gente assim, não é gente que está longe da gente, não. É gente que sabe ser misericordiosa quando precisa, bondosa o tempo todo, com todas as pessoas. Aquele que sabe silenciar quando todo mundo está gritando e ninguém se entende. Gente que está ao redor da gente e que edifica a vida da gente. O problema é que, por vezes, a gente até tem bons exemplos, mas a gente para naqueles que não prestam. A gente tem um pouquinho vocação de urubu. Quantos padres, por exemplo, já passou na sua vida e que você gosta, tem boas lembranças, mas aí aparecem notícias dos padres que caem e daí nenhum padre mais presta, mesmo os que você conhece. Os pais, os professores, qualquer um, estou citando aqui o que me compete, mas qualquer um. A gente zera os bons exemplos e fica se esforçando, se escorando nos maus exemplos. Quem na sua profissão se espelha nos perdedores? Nos fracassados? Quem? Só os fracassados. A gente precisa ter alguém que nos inspire a ser melhor o tempo todo, que nos provoque a ser melhores o tempo todo. E tem padres que me inspiram, que quando vejo, quando escuto, quando leio, me dizem, você ainda é uma criancinha, você ainda tem que comer um pouco de arroz, busca ser melhor, que me edificam. E há de ter casais que edificam, pais e mães que edificam, professores que edificam. Conhecem? Claro que conhecem, né? Pena que eu não vim preparado para dizer isso, mas tem um desses textos que correm por aí já faz tempo, né? Diz assim, tente se lembrar quem foi o prêmio Nobel de Química do ano passado. Tente se recordar quem foi o campeão, sei lá do que, ano passado. Quem ganhou o prêmio Jabuti esse ano. Às vezes a gente nem sabe o que é prêmio Jabuti, né? É de literatura. Quem ganhou o prêmio tal, quem foi o primeiro. A gente não se lembra. Mas aí continua o texto e diz assim, se lembre de pelo menos 5 pessoas que impactaram a sua vida. Aquele professor, e aí a gente se lembra. Aquele catequista, a gente se lembra. Aquele vizinho, aquele amigo, a gente se lembra. Parece-me que essas pessoas são mais importantes do que aquelas que estão no topo das suas carreiras para a vida da gente. Essas marcam a gente. Essas nos ajudam a formatar o jeito de a gente ser. Mas avançando, o Papa fala desses santos ao pé da porta. Ele cita como exemplo os pais que criam seus filhos com tanto amor, os homens e as mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, os doentes. Como é bom quando a gente vê uma pessoa que está sendo triturada pela vida, pela enfermidade, e não se queixa. Você não ouve palavra de resmungo. E a gente, sem dores, vive resmungando. Acontece qualquer coisa com alguém que a gente gosta, mas por que comigo? Uai. O próprio Filho de Deus que veio nos salvar, terminou na cruz. Ele também cita como exemplos
as consagradas idosas, as freiras idosas que continuam a sorrir, e nós temos aqui na cidade de Presidente Prudente exemplo, gente. Quem não conhece, vai lá no Lar São Rafael, lá no asilo, no abrigo de idosos. A maior parte das freiras lá tem no mínimo 70 anos, bem idosas, quase todas estrangeiras. São atenciosas, rezam 3 horas por dia, a gente às vezes não reza 3 horas por semana, e trabalha o tempo todo. Você não escuta se queixando de dores, e eu acho que elas têm muitas dores. Vai lá um dia. Não para da minha conversa, não, vai lá ver. Como edifica, quando a gente consegue encontrar no meio da gente esses sinais da presença de Deus, de gente que confia no Senhor absolutamente, que acredita que a sua vida está nas mãos do Senhor, e que ela não teria sentido se não estivesse nas mãos do Senhor. Ele também fala de exemplo de santos ao pé da porta, daquela senhora que não diz mal das amigas, ou seja, da vizinha que não é fofoqueira. Já falei aqui que o Papa tem algum problema com fofoqueiro, viu? Porque ele fala com muita frequência dos fofoqueiros. Mas dessa senhora que não fala mal das amigas, e ele até fala, é das amigas, imagina se fosse das inimigas, né? Aí já é outro grau, né? Ele fala daquela senhora que escuta com paciência e carinho seus filhos, que reza quando tem problemas, que trata afetuosamente os pobres. O Papa apresenta, e não vou avançar muito, né? E nós fizemos isso na novena, apresenta as bem-aventuranças, que nós ouvimos agora no Evangelho, como o caminho da santidade. O caminho da santidade, as bem-aventuranças. Vou terminar com palavras do Papa Francisco, ditas no dia 1º. Hoje é dia 4, né? Então, Tresontonte. Sim. O Papa disse que os santos nos convidam para o caminho da felicidade, que estão indicados no Evangelho de hoje, tão bonito e tão conhecido. Felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, felizes os puros de coração. Mas como é possível? O Evangelho diz, felizes os pobres, enquanto o mundo diz que felizes são os ricos. Ou o mundo anda aplaudindo o pobre? Anda condecorando pobres? O Evangelho diz, felizes os mansos, e o mundo diz, felizes os prepotentes, os que têm poder, os que matam, os violentos. O Evangelho diz, felizes os puros, e o mundo diz, felizes os espertos, aqueles que vivem à busca do prazer. Esse caminho das bem-aventuranças, da santidade, parece conduzir-nos à derrota. Tudo tão na contramão. Tudo tão na contramão. Porém, nos recorda novamente a primeira leitura, os santos trazem palmas nas mãos. Palmas significa vitória. Vitória. Eles venceram, não o mundo, e os santos nos exortam a escolher a sua parte, a de Deus que é santo. Irmãos e irmãs, voltemos para casa hoje desejando ser santo e santa, desejando ser melhores. Voltemos para casa hoje perguntando de que lado que a gente está, do mundo ou do céu, de Deus ou do mundo, da terra ou do céu, daqueles homens e mulheres que nos inspiram para o alto, ou daqueles homens e mulheres que nos arrastam para baixo e para o buraco. E às vezes a gente gosta de quem nos arrasta para o buraco, hein? Parece que a gente tem predileção. Que o Senhor, bondoso, abençoe cada um de nós e nos faça também bem-aventurados, para que no dia a dia a gente, sem se separar dos outros, mostre o quanto a gente está unido ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.